Para fechar aqui, nós já tratamos do artigo 335, já adiantamos aqui o artigo 336, vimos que existem várias espécies de defesa. Olha aqui o que prevê o artigo 336, que está na meiuca ali, deixar de analisar ele não compensa, né? 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. Quando as provas que pretende produzir se aproxima muito com o que nós vimos em relação ao autor, né? A lei estimula, induz para que as partes antecipem o máximo que elas quiserem com relação às provas que vão produzir, mas muitas das vezes não é possível, porque você não sabe o que é outra. O réu trouxe fato novo, defesa de mérito indireta, nós estudamos. O réu alegou, por exemplo, o réu alegou pagamento. Ele não sabe se a outra parte vai controverter ou vai reconhecer. E os fatos incontroversos não demandam de prova. Tudo que falamos em relação ao autor, né? Então, em tese, não é ainda possível sacramentar com 100% de certeza quais são as alegações, porque o réu pode trazer várias alegações novas, né? Quais são as alegações novas do réu que ele vai ter que produzir prova. Tudo que falamos em relação ao autor. Então, não é esse o momento propriamente em que nós devemos definir isso. Tanto que, em geral, no transcurso do processo, no evoluir do processo, quando superada essa fase, depois o juiz despacha, fala assim, digam às partes as provas que querem produzir. Porque, em geral, o autor e o réu dão um migué aqui, dão um somebody love, de, ó, eu quero produzir todas as provas que eu puder produzir. Que é água com açúcar, né? Mesma coisa que não falar nada. Eu quero produzir tudo que eu puder produzir, né? Um teatro, tá enganando. Claro, a lei está te estimulando. Se você tem algo que você já sabe que você vai ter que obrigatoriamente produzir, é isso que a lei quer que você faça, que você já adiante. Ok, isso nós já vimos. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. É isso que eu quero chamar a atenção dos senhores nesse artigo 336. Toda a matéria de defesa. Essa característica é a eventualidade. Eventualidade. Os senhores ouvirão falar dessa eventualidade em vários momentos distintos no processo civil. Em vários momentos distintos no processo civil. Eventualidade não é algo próprio, específico da contestação. Em vários momentos diferentes, os senhores ouvirão falar da eventualidade. Eventualidade significa sempre que a parte tem que se manifestar na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. Nós falamos da eventualidade, por exemplo, em TGP2, quando da nulidade. Que a parte não pode guardar nulidade. É a tese do STJ que veda a nulidade de algibeira. A parte não pode guardar nulidade embaixo da manga para depois tirar um super trunfo e jogar no processo. Não pode. Mesmo que tenha uma nulidade, ela tem que alegar a nulidade na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. Sempre que tem esse sentido, a parte tem que se manifestar na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos, é eventualidade. Em tese, nós temos a eventualidade em relação ao autor também. O autor tem que trazer todos os fatos, os pedidos, na primeira oportunidade que tem para falar nos autos, que é qual? Petição inicial, ele que dá início ao procedimento. E qual é a primeira oportunidade que o réu tem para falar nos autos quanto à defesa? O comparecimento à audiência de conciliação e mediação não se confunde aqui. Não se confunde com esse tópico, porque o escopo é diferente. Lá é tentativa de autocomposição, e nós vimos que a lei quis justamente diferenciar. Não se preocupe em contestar, em se defender, réu, aqui. Venha com o espírito desarmado. Então não é o momento do réu levar a defesa para lá. O primeiro momento que o réu tem para se defender é aqui. Então, a eventualidade significa que ele tem que apresentar toda a matéria de defesa. Então, de outro modo, significa dizer que o réu não pode apresentar contestações fatiadas, né? O réu não pode ter uma estratégia que seria natural de ir jogando as defesas, vê que cola. Vai jogando a defesa de acordo com... vai montando táticas
Joga uma defesa boa, uma defesa mais ou menos. Joga uma defesa boa, uma defesa... para ir amaciando a carne do juiz. Não pode. Vê se essa cola, excelência. Não, agora vê se é essa aqui. Vê se gosta dessa. Não pode. Tem que jogar todas as defesas, tudo junto e misturado de uma vez, no mesmo momento. E muitas das vezes são contraditórias as alegações. Os senhores vão se deparar muito com isso. E às vezes a gente fica até meio constrangido de escrever. Porque você fala assim: o réu nunca pegou dinheiro com o autor. Mas se pegou, prescreveu. Se não prescreveu, ele já pagou. Se ele não pagou, sei lá, ele era maluco. São incompatíveis, cara. Qual é a sua defesa? Todas. O réu pode apresentar todas essas defesas? Sempre se afirmou no processo civil sem medo de errar. Sim, com certeza. Pode. Pode por quê? Pelo 336, porque o momento que ele tem para se defender é esse. Na prática, você costuma ver muito assim, ó, ad argumentando, pelo amor ao debate. Você apresenta uma tese, que é a tese central, e traz várias outras teses em considerando que o juiz não acolhe a primeira. E as outras teses podem ser contraditórias com a primeira. E aí, para tentar dar uma disfarçada, você tenta, somente por amor ao debate, excelência, tal, aí você vai trazendo as outras teses. Nem precisa ter tanta... Não precisa ficar com vergonha, é assim mesmo. 336 que está te exigindo. Tá? O que a doutrina vem pensando, e acho que é uma boa discussão, decorre de um princípio que nós já estudamos em processo civil 1, é a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, que está lá no artigo 5º do CPC, ele não fala em boa-fé objetiva, né? Fala todo aquele que participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé. E a boa-fé é a boa-fé objetiva, a boa-fé dos tempos atuais é a boa-fé objetiva, que é um padrão de comportamento. O texto fala em comportar-se de acordo com a boa-fé. Será que é um comportamento aceitável o réu afirmar na mesma página que não pegou dinheiro e já pagou? Será que essa contradição, venire contra factum próprio, será que essa alegação tão contraditória é algo compatível com a boa-fé? A princípio, isso é apenas algo ainda em debate, tá? Ainda no campo das ideias. Mas é um processo civil em transformação que nós estamos com essa nova ordem de valores aí, tá? Eu diria, a princípio, como sempre foi para os senhores, pelo 336, que sim, você tem que alegar todas as matérias de defesa, de mérito, direta e indireta, processual, que você tenha. Tá bom? Nosso horário chegou, estamos no limite, vamos ficando por aqui, a gente segue na próxima aula.